Shalom, irmãos. No dia a dia nós temos que tomar muitas decisões. Decisões pequenas, grandes, decisões que nós julgamos importantes, outras nem tão importantes. Algumas paramos para pensar, outras a gente toma quase que uma decisão no automático. Mas quais as implicações que as nossas decisões têm no campo espiritual, na realidade espiritual das nossas vidas ou da vida de outras pessoas? Porque muitas das decisões elas não estão relacionadas somente a nós, mas a outras pessoas, quer no campo de trabalho, no âmbito familiar, nas questões financeiras. E eu quero, nesse vídeo, conversar contigo sobre quais as implicações espirituais que as nossas decisões têm. Fique comigo e vamos aprofundar esse tema. No livro de Gênesis, nós temos uma passagem que eu queria dividir contigo. E nessa passagem está no capítulo 25 do livro de Gênesis, no versículo 27 em diante, Gênesis 25, 27, que diz: Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque, que era o pai deles, amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: Primeiro me vende o seu direito de primogenitura. E ele respondeu: Estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: Primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas, e comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. O autor do livro de Gênesis, possivelmente Moisés, é o que acreditamos, faz essa reafirmação. Já estava claro no texto, mas ele reafirma, dizendo que Esaú desprezou com essa atitude, com essa decisão que ele tomou, ele desprezou o direito de primogenitura. Esse direito havia sido dado por Deus e transmitido oralmente como uma promessa sobre a sua vida pelo seu pai. Porque o seu pai foi inspirado profeticamente a dizer: meu filho, você é escolhido por Deus para algo que Deus quer fazer. E o direito de primogenitura é, na verdade, uma bênção espiritual que vai mudar a sua vida, vai mudar o contexto da sua vida. Quando chegar a hora, eu vou liberar essa bênção sobre ti, como eu recebi do meu pai. Então, Isaque fazia referência ao avô de Esaú, né, Abraão, e também Isaque certamente queria referir que isso ele experimentou na sua vida, como Abraão na vida dele, e Esaú experimentaria na vida dele. Mas uma decisão muda tudo. Não só Deus passa a partir dali a colocar os seus olhos sobre Jacó, mas também é transferido aquilo que era destinado primeiramente a Esaú, é transferido a Jacó. E isso faz nos refletir sobre as nossas decisões e as implicações que elas têm no campo, no mundo espiritual e na eternidade. Às vezes, no dia a dia, a gente é pressionado a tomar decisões. E essas decisões, muitas vezes, elas não nos dão muito tempo para decidir. Então, como nós precisamos caminhar com o coração bem alimentado em Deus, fortalecido, com temor no Senhor, e estarmos preparados para tomar essas decisões. Senão, como Esaú, na hora da provação, na hora da dificuldade, na hora da pressão, como ele estava, né? Saiu à caça,
não caçou nada, certamente voltou muito mais cansado, estava com muita fome. E às vezes nós damos um valor à pressão, aos problemas, às dificuldades que nós estamos passando, que eles na verdade não têm aos olhos de Deus. Lembro de um versículo que está em Romanos 8, versículo 18, que diz: as provações desse tempo presente não são para ser comparada com a glória que está por ser revelada em nós. Então, às vezes, a gente se vê num momento de pressão, de dificuldade, e como estamos vivendo em nosso país, nesse tempo que nós estamos vivendo, ainda um momento de muita pressão, de muitas dificuldades, e que nos exige, às vezes, termos que tomar decisões numa área da vida, noutra, num campo, numa situação que estamos vivendo, quer seja na vida pessoal, ministerial, quer seja profissionalmente, em questões familiares, e como em questões econômicas, e como é necessário, então, nós caminharmos fortalecidos em Deus. No capítulo 12 de Hebreus, também quero trazer para junto dessa meditação, parte desse texto. O capítulo 12 de Hebreus é um capítulo muito especial, mas eu quero só pegar uma parte que diz aqui no capítulo 12 de Hebreus, versículo 14: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então está falando aqui que Esaú se arrependeu. Não sei se foi um arrependimento de todo o coração, mas há algum tipo de arrependimento ou de remorso que ele teve e orou e tentou buscar o resgate desta herança. Então era uma herança, era algo que estava destinado a ele e que ele perdeu numa decisão, num momento que ele tomou uma decisão impensada e que ele deixou essa decisão ser mais movida pela urgência dele resolver um problema que era um problema de fome. Então, quando fomos provados, como Jesus foi no capítulo 4, no capítulo 4 de Marcos e de Mateus, acho que de Lucas também, mas mais ou menos por ali fala da tentação de Jesus, como ele foi para o deserto, como ele ficou 40 dias sem comer nada, e como ali Satanás veio com muitas propostas, e uma delas era transforma essas pedras em pão. E Jesus se deu conta que ele poderia fazer isso. Mas ele estava ali para um propósito, ser provado, passar por 40 dias de provação. O Espírito Santo tinha levado ele para lá, com essa finalidade. E ali poderia ser um momento em que assim como Adão e Eva, quando ouviram a serpente, tomaram decisões baseadas no que a serpente estava falando e não mais naquilo que Deus havia falado, também Jesus poderia ter tomado uma decisão baseado na urgência de resolver um problema, que era a fome. Mas ele citou um texto bíblico que diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele ficou firme, aguentando a sua fome, mas sujeitando-se a Deus. E diz em um texto que posteriormente os anjos desceram e serviram ele. Então houve um momento em que finalizou aquela provação. E certamente os anjos vieram assistir Jesus, talvez trouxeram até mesmo comida, como foi o caso de Elias, quando estava fugindo de Jezabel e indo ao deserto, pedindo a morte a Deus, orando e pedindo que Deus o matasse ou permitisse que ele morresse, porque ele não aguentava mais a pressão. E ali no deserto ele adormeceu e certamente iria morrer de frio à noite e de calor durante o dia, mas Deus enviou um anjo para servir comida, preparou comida, serviu algo para ele beber por 2 vezes, 2 refeições, e o anjo disse: a força dessa comida, levanta-te e segue, porque a força dessa comida te fará caminhar 40 dias. E aqui novamente o número 40.
Jesus ficou 40 dias no deserto, né? Elias caminhou 40 dias com a força daquela comida. Então Deus quer fortalecer o seu coração, o meu coração, o nosso coração, para que possamos caminhar nesses dias difíceis e também estar fortalecido nele, na sua palavra, nas suas promessas, e sabermos que somos herdeiros de Deus. Há uma herança de Deus, como diz Romanos, capítulo 8, versículo 17, que se nós somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? Há uma herança espiritual para se manifestar na nossa vida natural, econômica, financeira, familiar, enfim, em todo o contexto da nossa vida. Essa herança irá fazer a diferença. Mas nós somos testados, vêm as provações, vêm as dificuldades. Nós somos testados por dentro e também por fora. E somos testados muitas vezes na hora de tomar decisões. Precisamos estar preparados, porque as nossas decisões, sim, elas têm implicações espirituais. Não é só natural, não é só resolver um problema, não é só pagar uma conta, mas temos que saber de onde vem esse dinheiro, né? Então, muitos pedem dinheiro nas horas difíceis a agiotas e criam um problema ainda maior, né? Muitas pessoas precipitadas agem sem pensar corretamente e pensam que resolveram um problema, às vezes até resolveram um problema momentaneamente, mas criam um problema ainda maior. Então, nesses dias são dias de pressão, e nós precisamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, como disse Pedro, porque ele tem cuidado de nós. E precisamos nos humilhar debaixo da sua mão poderosa. Então é um tempo em que nós precisamos se preparar em Deus para tomar decisões. Todos os dias nós precisamos tomar decisões, desde tomar a decisão de orar ou não orar, de ler a Bíblia, de meditar, de procurar se alimentar devidamente ou não. Essas decisões nós tomamos no dia a dia. Assim como tomamos decisões naturais, quando sentimos sede, vamos e procuramos tomar água. Mas que água nós estamos tomando? Será que é a água mais apropriada, né? Muitas vezes podemos, num momento de calor, tomar água muito gelada e criar um problema de saúde sem nos darmos conta. Às vezes muitos tomam muito Coca-Cola, ou enfim, outras coisas que não estão contribuindo para a saúde. Naquele momento dá uma sensação de que saciou a sua sede. E assim tantas coisas no dia a dia, a gente tem que tomar decisões, desde como vai reagir, como vai lidar com situações que aparecem repentinamente na sua vida e que você tem que resolver. Mas não esqueça quem você é, não esqueça quem é o Senhor que está sobre a tua vida. E precisa entender que as nossas decisões, elas têm implicações sim no reino espiritual e na eternidade, né? Ainda Hebreus 12, aqui onde eu li no 14, está dizendo: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então há uma instrução de como nós caminharmos no dia a dia. Ele diz: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. E por meio dela muitos sejam contaminados. Então precisamos estar fortalecidos em Deus. Não é fácil estar fortalecidos em Deus nesses dias, mas não há uma outra condição para vencermos, para estarmos preparados para tomar decisões, para não sermos muitas vezes frágeis na hora de uma decisão. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como Esaú. Então, por que está falando ali no início, no 14, para procurar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor? Então, para mantermos um relacionamento com Deus, precisamos manter um coração puro. Porque se o nosso coração, de alguma forma, muda, é contaminado, nós já começamos a não estarmos fortalecidos na graça de Deus. E essa impureza, aqui Esaú é chamado de impuro, né? E cuide, no 16, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Então veja como Moisés, lá no texto que nós lemos no início, ele termina dizendo que Esaú foi, na hora de tomar essa decisão, ele foi leviano, ele não considerou a importância do que ele estava vendendo ou trocando com o seu irmão Jacó pelo um prato de comida. Tenho certeza que se ele fosse sincero e falasse: Jacó, por favor, eu preciso de comida, tenho certeza que haveria outros meios, que Deus mostraria outra forma.
Mas ele acabou deixando esse sentimento de estar com fome, de urgência, de ter que resolver esse problema, ser mais importante do que o que Deus tinha colocado sobre a sua vida, do que o peso de uma bênção, de uma unção de Deus, para prover a ele no futuro coisas que ele jamais poderia pela sua capacidade humana. Então, fica essa mensagem para nós refletirmos nesse tempo que estamos vivendo e entender que uma das coisas mais importantes que Deus nos confiou é o livre-arbítrio e com isso o direito e a responsabilidade de tomar decisões. Nós temos que tomar decisões sobre nós, sobre pessoas, né? E quase todos os dias somos chamados a tomar decisões. E todas as nossas decisões têm implicações, sim, espirituais e eternas. Não é só no momentâneas, não é só temporais. Por isso que precisamos ter uma cabeça fortalecida em Deus, um coração temente ao Senhor. E nós sabemos que isso, por mais difícil que seja, porque muitos de nós não fomos preparados para tomar decisões. Muitos de nós não fomos treinados para tomar decisões. Moralmente, espiritualmente e emocionalmente, não fomos nutridos, não fomos fortalecidos. E na hora de tomar decisões, muitas vezes falta-nos sabedoria, falta-nos temor a Deus, falta-nos ter uma visão completa da situação. Falta-nos contar com Deus e saber que Ele de alguma forma sempre vai agir. Por mais que nós às vezes olhamos e vimos as coisas sem saída. Eu lembro agora estou lembrando de Saul, que foi um líder que foi marcado, um rei que foi marcado por tomar decisões precipitadas, porque ele não confiava em Deus, ele não dependia de Deus. E com isso, mesmo ele reinando 40 anos sobre Israel, mas o reinado dele foi um fracasso. Então era um homem que estava em posição de autoridade, onde muitos queriam estar, mas não era um homem que estava preparado para tomar decisões acertadas e com o temor a Deus. Mesmo tendo um conselheiro ao seu lado, que era Samuel, mas nem sempre ele ouvia os conselhos de Samuel. Então é importante nós sabermos que Deus nos confiou essa responsabilidade de tomar decisões por nós e por todos que estão ao nosso redor e que fazem parte da nossa vida, no trabalho, na empresa, no ministério, enfim, esse é um tempo de nós buscarmos o conselho do Senhor. E termino com Salmo 32:8, que diz: instruir-te-ei e te darei conselho a respeito debaixo. Deixa eu pegar esse salmo aqui e ler ele na íntegra, porque agora não me lembrei totalmente dele, mas olha o que ele diz aqui, um salmo muito precioso para esses momentos, né? Salmo 32, versículo 8. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário não obedecem a você. Então ele está falando sobre termos um coração quebrantado, para buscarmos o conselho do Senhor e deixar Ele nos instruir e nos guiar para tomarmos decisões na vida todos os dias. O cavalo e a mula não têm o entendimento que Deus deu a nós. Por isso, só com cabrestos. Os cabrestos é uma figura de linguagem das provações, das dificuldades que não precisaríamos passar. Tem provações e dificuldades que nós precisamos passar. E Deus vai trabalhar em nossas vidas ao passarmos por fornalhas como Sadraque, Mesaque e Abednego, cova dos leões como Daniel, por naufrágios como Paulo, perseguições e tantas coisas que cada um passaram. E nós também passaremos por muitas provações, mas não estamos sozinhos. O Senhor está conosco e na hora de tomar decisões precisamos buscar o conselho dEle, a direção dEle, porque senão teremos que passar outras provas que não precisaríamos e Deus procurar nos ensinar através dessas provas. Então que Deus abençoe a sua vida, que seja uma meditação para fortalecê-lo e levá-lo a crescer ainda mais na presença do Senhor e não se ver como alguém abandonado. Deus está contigo, a presença dEle está sobre a tua vida. Deus quer fortalecê-lo para esses momentos de pressão, momentos de dificuldade, mas momentos que a presença do Espírito Santo vai encorajá-lo e fortalecê-lo
para tomar as decisões necessárias, mesmo nas horas de aperto, de dificuldades. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.